Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário TRXF. Mais especificamente, a gente vai falar sobre o fato dele já vir pagando mensalmente 85 centavos de dividendos, o que é um valor bem interessante para o investidor, mas nesse vídeo aqui a gente vai discutir em específico se ele tem capacidade, se ele tem potencial de subir ainda mais esse valor, que já é extremamente alto, na casa aí dos 85 centavos. Então a gente vai discutir se ele pode vir a subir ainda mais o valor que ele vem pagando mensalmente. Então atualmente o TRXF ele é um fundo imobiliário que vem sendo cotado ali muito próximo dos R$ 103. Aqui a gente consegue ver o gráfico da sua cotação nos últimos 5 anos. Apesar de falar nos últimos 5 anos, né, ele fez o seu IPO lá no começo de 2020. Essa grande queda aqui foi por conta da pandemia e a gente vê que desde então ele vem aí se mantendo ali entre 110, 100 reais, ele fica nessa faixa de preço, atualmente vem sendo cotado a 103, tem um dividend yield que ele pagou nos últimos 12 meses maior do que 10%. E atualmente ele vem sendo cotado muito em linha do seu valor patrimonial. Então atualmente a gente vê vários fundos imobiliários sendo cotados muito abaixo do seu valor patrimonial e esse não é o caso do TRXF, que tem uma qualidade muito interessante dos imóveis, vem pagando muitos dividendos, e por isso que quando a maioria dos fundos imobiliários acabou caindo, ele também caiu, mas conseguiu ficar aí ainda acima do seu valor patrimonial. Em raros momentos ele acaba caindo um pouquinho, mas não passa muito aí de uns 5% descontados sobre o seu valor patrimonial. E falando um pouco sobre o TRXF, a gente consegue ver que a taxa de administração dele é de 1% ao ano e a taxa de performance é 20% do QCD e IPCA mais 6% ao ano, o que são taxas tanto de administração quanto de performance muito em linha com a média de mercado, não tem nada aqui a ser destacado. E aqui a gente consegue ver que ele tem um valor patrimonial de 1,2 bilhões de reais. E um ponto muito interessante a ser destacado é que a vacância, tanto física quanto financeira desse fundo imobiliário, é zero. Ou seja, todos os seus imóveis eles estão alugados e eles estão pagando corretamente aí a parte dos aluguéis. Então tá tudo certo com o fundo. Então, primeiramente aqui a gente já percebe que ele não consegue aumentar o rendimento em alugar novos imóveis, porque todos os imóveis desse fundo imobiliário já estão alugados. Então, se todos os imóveis já estão alugados, a única forma dele conseguir aumentar os rendimentos seria aumentando o valor dos aluguéis, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Um ponto muito interessante desse fundo imobiliário é que alguns dos imóveis que ele tem em carteira estão recebendo algumas propostas de compra a valores muito interessantes e ele está optando por vender. Apenas um imóvel que ele vendeu, que é esse imóvel aqui, que era uma loja do Pão de Açúcar, era um supermercado, lá na Vila Clementino, ele recebeu por cota 42 centavos de lucro, o que é um lucro gigantesco para a venda de um único imóvel. E também ele está preparando aí a sua 8ª emissão, vai ser uma emissão relativamente bem pequena, aí na ordem de 5% do fundo imobiliário, é só para pagar por alguns imóveis que ele pretende construir para a Obra Max. Mas o principal ponto para entender se esse fundo imobiliário pode ou não aumentar os rendimentos nos próximos meses é entender os imóveis que ele tem em portfólio. A gente consegue ver que ele majoritariamente investe em imóveis e ele tem aqui também esse investimento no TRXB, que é um outro fundo imobiliário que não é negociado em bolsa de valores. E esse TRXB, na verdade, é uma união do TRXF, que é esse fundo que a gente está analisando do vídeo de hoje, com um outro investidor para fazer a compra de mais alguns imóveis de um perfil muito parecido com o TRXF. Então, muito provavelmente, num futuro, o TRXB deixe de existir e seja juntado todos os imóveis junto no TRXF. Obviamente, não tem nenhuma conversa muito explícita sobre isso, mas muito provavelmente deve ser o que vai acontecer aí no longo prazo. Bem, fora os imóveis que ele tem, tanto no TRXF como em participações no TRXB, ele também tem um pouco de renda fixa, um pouco de outros fundos imobiliários e um pouco de CRIs, mas essa parte aqui é muito pequena, a gente só vai aqui ignorar essa parte. Ele tem também a maioria dos imóveis na parte de varejo, um pouco de logístico, e majoritariamente ele tem contratos atípicos, ou seja, ele tem contratos que tem uma multa muito alta caso o locatário, caso a pessoa que esteja alugando queira sair do imóvel. E aqui a gente consegue ver para quem que ele está alugando esses imóveis. Majoritariamente ele está alugando para supermercados do Açaí e também para supermercados do Pão de Açúcar, para Leroy Merlin, para o Grupo Mateus, que também é uma outra rede de supermercados,
para o Extra e também para o Obra Max, que é uma rede de materiais de construção e também tem um pouco de supermercados do Carrefour. Então aqui a gente consegue ver que majoritariamente esse fundo imobiliário investe em imóveis de supermercados e imóveis de lojas de construção de contratos atípicos. Ou seja, se o inquilino quiser sair, ele vai pagar uma multa de saldo remanescente. Ou seja, imagina que esse contrato vença lá em 2035, por exemplo. Se o inquilino quiser sair hoje, em 2023, ele pode? Sim, ele pode. Só que ele vai pagar uma multa que vai ser equivalente ao valor de todos os aluguéis até 2035. Ou seja, vai ser uma multa tão alta, mas tão alta, que vai fazer o inquilino não querer desfazer esse contrato. Por isso que ele tem uma segurança tão grande assim, porque ele tem esse contrato atípico com grandes empresas com uma multa muito alta que garante com que elas não queiram sair do imóvel até o vencimento desse contrato. E esses contratos vão vencer um pouco em 2030, uma boa parte lá em 35, um pouco em 36 e uma parte depois só de 2040, o que mostra a grande resiliência desse fundo imobiliário. E aqui tem um ponto muito importante para entender um pouco melhor se esse fundo imobiliário pode ou não subir rendimentos. Se a gente pegar todos esses imóveis aqui que ele tem participação e somar o valor deles, ele chega no valor de 2 bilhões de reais. Mas ele não tem 2 bilhões de patrimônio, como a gente falou nesse vídeo, ele tem aí por volta de 1,2, um pouquinho mais do que isso, de patrimônio. Então, se a gente somar o valor de todos os imóveis, como que dá 2 bilhões se ele só tem 1,2 de patrimônio? Bem, porque boa parte do valor que ele usou para comprar esses imóveis foi através de securitização. Ou seja, ele tomou uma dívida através de um CRI para pegar dinheiro e comprar esses imóveis. E isso está trazendo um resultado muito interessante para esse fundo imobiliário. Porque esses imóveis que eles têm são realmente muito bons. Eles estão pagando ali um cap rate próximo a 7,5% ao ano. O cap rate ele seria basicamente o quanto que você recebe de aluguel no ano dividido pelo preço do imóvel. Então essa média aí está sendo por volta aí de 7,5% ao ano. Só que por conta dessa alavancagem, por conta dele ter pegado uma dívida a um custo baixo e ter investido nesses imóveis a um valor interessante, ele está conseguindo pagar mais de 10% de dividendo. Isso por conta dessa alavancagem que ele tem, que está trazendo muito valor para o investidor. Então, na verdade, ele tem uma alavancagem aqui de quase 36% do fundo imobiliário, o que é uma alavancagem relativamente alta, mas é uma alavancagem muito bem equacionada. É uma alavancagem de longo prazo e essa dívida que ele contraiu, ele paga mensalmente os juros e todo mês também ele paga uma amortização, ele paga uma devolução desse dinheiro que ele pegou emprestado. E esse valor que ele paga de amortização é muito pequeno porque essa dívida é de longo prazo. Ela vai vencer daqui a muitos anos, muito próximo do vencimento dos contratos desses imóveis. Então isso dá uma tranquilidade muito grande para o investidor. Então, na verdade, aquela parte de renda fixa, de fundos imobiliários, CRI que ele tem em caixa, garante que ele consiga pagar essa alavancagem sem muito problema pelos próximos anos. Então, o TRXF é um fundo imobiliário que vai precisar de algumas emissões ao longo dos anos, mas são poucas emissões e de valores muito pequenos, porque essa alavancagem ela é de longo prazo e ao longo do tempo ele vai pagando. Mas qual que é o efeito dessa alavancagem? Bem, atualmente ele recebe uma bolada de receita desses imóveis que ele tem em portfólio, mas ele também está pagando uma nota preta de receitas financeiras, que seria a parte de juros desses CRIs. E o que vai acontecer ao longo do tempo? Bem, ao longo do tempo, ele vai recebendo esse valor dos aluguéis, vai pagando a dívida e vai acabar sobrando mais dinheiro para ser distribuído. Então, sim, o TRXF ele pode aumentar sim os seus rendimentos ao longo do tempo, mas isso não é uma coisa que vai acontecer tão espantosamente assim no curto prazo, porque na verdade esse efeito dessa alavancagem não permite com que ele distribua mais rendimentos, porque assim que ele aumenta os aluguéis, que são corrigidos automaticamente pelo IPCA, ele aumenta também o custo da dívida, que também é automaticamente corrigida pelo IPCA. Isso faz com que ele não tenha muito espaço para aumentar mais ainda os seus rendimentos. Mas aqui vamos só dar um passo para trás e lembrar que os imóveis que ele tem realmente são muito bons, que deveriam estar pagando ali em torno de uns 7,5% de dividend yield sobre o valor patrimonial. Só que por conta dessa alavancagem, por conta do custo dessa dívida ser menor do que a rentabilidade que ele tem dos aluguéis que ele recebe desses imóveis, ele está conseguindo pagar um dividend yield maior do que 10%. Então, por um lado, ele tem uma dificuldade de aumentar esse rendimento, sim, isso é verdade, mas por outro lado, ele está pagando muito a mais do que ele deveria pagar por esses imóveis, porque são imóveis realmente muito bons, e você receber 10%
por causa de alugar esses imóveis, é um valor realmente extremamente alto. Então você tem que ponderar essas duas coisas. E agora eu vou chegar na conclusão final desse vídeo, mas antes de tudo, eu queria falar que se você estiver gostando desse vídeo, para você se inscrever, para ficar por dentro dos próximos vídeos, e se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar a divulgação aqui do canal. Mas então, o que vai acontecer com o TRXF no longo prazo? Bem, conforme ele for pagando a sua alavancagem, conforme ele for pagando aquela dívida que ele contraiu, ele vai pagando pouquinho a pouquinho todo mês, mas é bem pouquinho mesmo, então ele vai terminar de pagar só daqui a muitos anos. Bem, mas conforme ele vai pagando menos juros em cima da dívida, porque agora a dívida vai ser num valor menor. E com isso, consecutivamente, vem sobrando mais dinheiro para o investidor. Então, no longo prazo, ele tende a aumentar ainda mais os rendimentos, caso a alavancagem dele acabe dando tudo certo, e tudo que vem mostrando até o momento indica que vai realmente dar tudo certo e que esse é um cenário base para o investidor se basear. Mas o que vem acontecendo também? Isso vai trazer uma certa dificuldade dele aumentar os rendimentos no momento atual, porque assim que ele aumenta o valor dos contratos, a dívida também aumenta, porque os dois se corrigem automaticamente pelo IPCA. E então, na verdade, o que o investidor tem que pensar é que atualmente o cap rate dos imóveis que o TRXF tem em portfólio é algo muito próximo a 7,5%, isso desconsiderando a alavancagem. E com a alavancagem que ele está fazendo, o investidor está recebendo aí um valor muito próximo a 10% de dividend yield. Ou seja, por um lado, ele não consegue aumentar os rendimentos com muita facilidade, mas pelo outro lado, ele consegue aí pagar um valor muito maior do que o risco dos investimentos que ele tem em portfólio. Mas apesar disso, o investidor ele ainda pode receber alguns retornos adicionais com a venda de alguns imóveis. Então ele consegue vender alguns imóveis, aumentar mais o caixa para dar uma maior tranquilidade, e com isso ele consegue pagar alguns picos de rendimentos do lucro que ele tem com a venda desses imóveis, o que é um ponto muito interessante do TRXF. E, gente, esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar recomendando outros 2 vídeos aqui do canal que a gente fala sobre o TRXF. Gente, forte abraço e até o próximo vídeo.